Meus queridos irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e podermos, nesse momento, meditarmos na palavra do Senhor e esperar do Senhor o seu consolo, esperar do Senhor a sua direção e sabermos que, pela palavra de Deus, nós temos o consolo de que Deus não somente está conosco, como também suprirá as necessidades mais profundas e necessárias do nosso coração. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e lermos os versículos de número 46 até o versículo de número 49. Eu vou estar fazendo essa leitura, os irmãos estarão acompanhando em seus lares, e certamente estaremos convictos ao refletirmos nessa palavra de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será por todo sempre. Assim nos diz a palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela. Logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nesse momento, irmãos, eu convido a todos a baixar a nossa fronte e orarmos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e bendito Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu bendito nome, pela maneira como o Senhor, ó Deus, tem governado as nossas vidas, tem dirigido cada detalhe, ó Deus, da humanidade. Rogamos mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, ó Deus, aplique a sua misericórdia na nossa vida, nos mostrando, ó Deus, o único caminho que devemos fundamentar a nossa esperança. Rogamos que o Senhor, ó Deus, fale pela Tua palavra, que o Senhor visite cada lar e que a graça do Senhor continue a não somente nos mantermos firmes, mas também continue a aumentar a nossa certa convicção de que, de fato, o Senhor é o mais sólido fundamento para descansar não somente a nossa vida no presente século, mas descansar, ó Deus, e confiar a Ti toda a nossa eternidade. É no nome de Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Percebam, meus queridos irmãos, o que esse texto ele traz para nós. Esse texto que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa noite é registrado por Lucas, possivelmente adaptado, extraído de outros evangelhos, Evangelho de Marcos, melhor dizendo, Evangelho de Mateus, aonde Lucas ele faz a adaptação das últimas palavras de Jesus, o Sermão do Monte, dirigindo-se ao seu auditório, aos gentios. E, obviamente, essas informações extraídas de Mateus, capítulo 12, há algumas diferenças quanto ao clima, quanto à questão geográfica, que nós não veremos em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, onde há aqui registradas essas palavras por meio de Mateus.
Lucas ele tem como pretensão trazer as palavras de Cristo acessível aos seus ouvintes. Não faria sentido trazer um contexto onde os aspectos climáticos da região de Israel a ser levado para um contexto helênico, onde pouco se entendia a respeito do clima, né, do contexto geográfico de Israel, como, por exemplo, contexto desértico daquelas terras. Lucas, então, tem algo em mente: apresentar a mensagem de Cristo de forma clara, de forma objetiva aos seus ouvintes, assim como Mateus também tinha o mesmo propósito de trazer a palavra de Cristo para os seus ouvintes, aonde fazer uso do contexto geográfico, mostrando a questão da areia, a questão dos ventos, né, para mostrar a diferença entre os construtores, era essencial para o entendimento daquelas pessoas. Dito isso, então, é importante tocar nesse assunto para que a gente não se prendesse a ficar comparando, né, o porquê da areia, o porquê dos ventos, o porquê houve algumas palavras que foram suprimidas pelo evangelista Lucas. Observe que Lucas ele faz uso dessas palavras, das palavras de Jesus, dessa parábola que o Senhor conta, para mostrar justamente a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para com aqueles que ouvem a palavra de Deus. Observe que o versículo de número 46 e o versículo de número 47, ele vai fazer já o primeiro contraste. É interessante aqui entre o coração endurecido e o coração aberto à palavra do Senhor. Lucas ele chama a atenção a meditarmos em um Cristo que conhece o coração dos homens, conhece o coração dos seus ouvintes. Cristo, lembremos que ele está concluindo o Sermão do Monte, e era necessário que Jesus Cristo, ou melhor dizendo, que as pessoas que estivessem ouvindo a mensagem do Evangelho, fizessem então uma autoanálise acerca daquilo que havia ouvido da parte de Cristo, e se de fato estava não somente ouvindo, mas praticando, guardando em sua vida essa palavra, sendo mais que ouvintes do Evangelho. Isso já mostra para nós aqui um Senhor que se importa com os pecadores, um Senhor que se importa com o estado do nosso coração ao ouvir o Evangelho. Isso me faz lembrar uma situação que vivenciei trocando experiência com outro irmão que havia comprado uma casa e me procurou, ligou para mim, ficou muito feliz, dizendo que havia comprado uma casa e que estava se preparando então para futuramente se casar. Obviamente era um jovem muito de fé, porque nem namorando estava. Mas esse rapaz, ele pensando um pouco na frente, já comprou uma casa, aquelas casas que você compra na planta, né? Você compra de olho fechado, apenas olhando para a arquitetura por meio de um computador, né? Como seria, enfim, a construção. Esse rapaz ele ligou para mim, comprou a casa, expressou a sua alegria, nos alegramos, enfim. O tempo se passou e depois de mais ou menos 1 ano e meio ele ligou para mim dizendo o quanto ele estava entristecido, porque foram duas alegrias. A alegria em receber a chave da casa, em entrar e ver tudo bonito, tudo bem pintado, tudo bem arquitetado. E depois de algum tempo, não durou muito, estava já próximo do inverno, começou as primeiras chuvas. Ele não recordo agora se ele havia alugado, mas o ponto que eu quero chamar aqui é a tristeza que ele externou para mim em dizer que a casa estava trincando. A casa ela estava completamente mal construída. Havia rachaduras na parede vindo de cima para baixo, isso mostrando que não havia argolamento, não havia uma fundação adequada. Enfim, ele expressou a sua grande decepção e o desinteresse pela casa e também acerca do prejuízo que havia recebido, né, que havia
passado por aquela situação. Eu não recordo se ele ainda permanece, esse irmão, com a mesma casa, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente um ponto interessante. Esse irmão havia me dito que aquele terreno onde essa construtora fez esse condomínio de casa fechada, de condomínios de casa, havia construído essas casas sobre um pântano. Antigamente era um matagal alagado, e eles passaram a máquina, apenas jogaram terra sem compactar, e o resultado provavelmente tinha sido isso. Essa experiência é muito importante porque ela nos remete justamente a esse texto. Jesus, ele chama os seus discípulos e os seus ouvintes a fazer uma reflexão acerca daquilo que havia aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele faz esse contraste no versículo de número 6 e o versículo 46 e versículo 47, onde ele mostra aqui o contraste entre alguém que ouve e pratica as palavras de Cristo versus aqueles que ouvem, melhor dizendo, versículo 46, aqueles que ouvem e não praticam as palavras de Jesus, verso versículo 47, aqueles que ouvem e praticam as palavras de Cristo. Mostrando então aqui a realidade de que é possível que alguém ouça o Evangelho, esteja no lugar certo, se apresente-se como cristão, que crê em Cristo, que chame Cristo de Senhor, e ainda assim não tenha passado por uma genuína conversão. Que não tenha ainda passado por uma experiência pessoal com o Senhor, de tal maneira que seja um cristão verdadeiro. Tendo isso em mente aqui, nós encontramos então esse alerta, esse chamar a atenção, não daqueles que praticam a palavra, mas sim daqueles que estão cambaleando, daqueles que estão se enganando. Por isso eu quero chamar mais atenção à necessidade de olharmos para um Cristo que não se alegra com o procedimento de pessoas que não têm servido a Cristo segundo a palavra de Deus. Eis aqui então uma porta aberta para o arrependimento. Eis então aqui uma porta aberta para uma análise do nosso próprio coração e corrermos para Cristo, pois afinal de contas nós podemos sim estarmos enganados quanto à nossa firmeza de fé. Que podemos sim estarmos achando que de fato estamos firmes em Cristo, mas ao mesmo tempo com pouca coisa que vem acontecendo na nossa vida, podemos estarmos encontrados abalados e, afinal de contas, identificando que, de fato, nós não estamos crendo nas palavras de Cristo e vivendo segundo o Senhor nos ensina. Se assim, meditando nessa palavra, nós encontrarmos o nosso coração dessa maneira, que possamos então rogar a Cristo a sua misericórdia, a sua graça, para não nos desviarmos do caminho que devemos andar, mesmo sendo crentes, mesmo nós nos apresentando como servos de Deus. É necessário então que o nosso coração e a nossa fé esteja fundamentada em uma rocha que nos manterá firme até o último dia. Diz o Senhor Jesus Cristo, versículo 46. Observe. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Perceba que essa pergunta ela é prescrutadora. Haviam muitos discípulos, além dos 12 discípulos que seguiam a Cristo. Havia muitas pessoas interessadas não só apenas por aquilo que Jesus havia dito, mas também por aquilo que Jesus havia feito. Havia muitas pessoas seguindo a Cristo pela motivação errada. E Cristo sabia disso. Cristo é o Deus que sonda os corações. E a pergunta aqui é uma pergunta que chama a atenção justamente daqueles que estavam diante de Cristo, apresentando para os homens uma forma de religiosidade, mas que diante de Cristo não poderia esconder a sua incredulidade. Cristo então, olhando para todos, mas fitando os seus olhos no coração daqueles que estavam endurecidos, Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Versículo número 47, então ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei
a quem é semelhante. Perceba que a compaixão de Cristo é tão profunda por aqueles que estão no lugar da graça, estão no local onde Cristo estava, mas que não estava se apropriando da palavra de Cristo, que não estava vivendo a palavra de Cristo. Cristo demonstra tamanha compaixão que ele faz uso daqueles que estão obedecendo para mostrar então como essas pessoas deveriam então aprumar-se na vida, como essas pessoas então deveriam então dar os seus primeiros passos. É fabuloso o que Cristo faz aqui. Ecoa as palavras de alguém que aprendeu justamente com o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, então, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Jesus diz exatamente isso. Ele faz exatamente isso. Ele puxa aqui um exemplo de uma pessoa que está obedecendo, que está crendo, que está, de fato, tendo a sua atenção nas palavras de Jesus, não somente para ouvir, mas para colocar em prática, para mostrar então como essas pessoas que não estavam crendo em Jesus, que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, deveriam então viver. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus, ele está, nessas últimas palavras do Sermão do Monte, ele está mostrando então que para esses que estão apresentando uma estrutura de vida, de incredulidade, ele mostra que ainda há esperança para esses. Que de fato, ainda há tempo deles voltarem para o Senhor e depositar a sua confiança em Cristo. E fundamentar a sua vida em Cristo. Assim ele faz uso daqueles que obedecem, daqueles que ouvem e praticam a palavra, dizendo: todo aquele que ouve, todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Perceba que, ainda voltando para o versículo de número 46, Cristo aqui faz um questionamento acerca da honestidade dessas pessoas. Porque Cristo diz que essas pessoas chamavam ele de Senhor. Ou seja, a mesma palavra para Deus no Antigo Testamento, né? O tetragrama aqui utilizado pela Septuaginta, Kyrios, né? Que está traduzido na nossa língua para Senhor, é a mesma palavra aqui no Antigo Testamento para a pessoa de Deus. Não vem aqui para nós questionar e investigar de forma profunda esse termo, mas no mínimo que nós podemos aqui realçar é que essas pessoas tinham de fato um apreço por Cristo. Elas tinham no mínimo uma consideração externa pelo Senhor Jesus Cristo. Mas se quando Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando, Jesus Cristo está dizendo que essa consideração, essa afeição não é uma afeição genuína, é apenas da boca para fora. E aí ele vai mostrar, então ele chama a nossa atenção para mostrarmos como de fato as nossas palavras devem estar unidas à nossa prática. Versículo de número 48, ele mostra quem são aqueles, ou qual deve ser a maneira daqueles que de fato ouvem as palavras de Jesus e colocam em prática. É semelhante, versículo 48, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Perceba aqui, irmãos, que na nossa introdução, quando aqui levantamos o contraste de algumas palavras que Lucas faz aqui, algumas omissões de Mateus capítulo 24, eu vou apenas ler aos irmãos, capítulo 7, versículo de número 24. Observe o que o Senhor Jesus Cristo, ele fala, é registrado aqui por Lucas. Versículo de número 24 nos diz assim:
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Perceba aqui que a diferença entre caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, é simplesmente simplificada em Lucas. Quando Lucas diz, é semelhante a um homem que edificou a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Então perceba que toda aquela descrição de vento, chuva, um contexto possivelmente climático de Israel, é simplificado aqui com enchente, que é uma visão mais ampla, mais universal, né? Vamos assim dizer. Era muito bem aceitável para aqueles que não conhecia a cultura de Israel, não conhecia o contexto de construção daquela época. O que nos mostra aqui é que esse homem que ouve a palavra de Cristo e as pratica é semelhante a um homem que cavou profundamente a vala para pôr o seu alicerce até chegar a um local firme, descrito aqui como uma rocha. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para mostrar, irmão, justamente a diferença entre um homem sensato e um homem insensato, entre um construtor, como é bem dito em Mateus capítulo 7, um construtor insensato de um construtor sensato. O homem sensato, o cristão sensato, é aquele que edifica a sua vida sobre uma rocha. E nós veremos isso há alguns minutos. Quem é essa rocha? Quem é a rocha onde podemos fundamentar a nossa existência? O que nos mostra o versículo 48 é que aqueles que ouvem a palavra de Cristo e praticam é comparada àquele homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ele cava profundamente, abre profunda vala e lança os alicerces sobre a rocha. E aí o que nos diz é que quando vier então o momento difícil, o momento de prova, o momento de adversidade, fará tamanha diferença. Observe, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Jesus Cristo então faz aqui esse uso comum de construção, e Lucas adapta muito bem isso aos seus ouvintes, mostrando que quando o homem ele faz uma boa construção, quando o homem analisa o terreno, quando ele sabe exatamente aonde colocar onde iniciar a construção da sua casa de maneira prudente, de maneira sensata, certamente ele passará vergonha, certamente ele perderá, ou ele experimentará prejuízo total. Observe então aqui que a comparação é muito interessante, que o versículo 49 mostra justamente o oposto. Observe, o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, é interessante aqui notar que os dois, tanto o primeiro quanto o segundo construtor, eles estão ouvindo a palavra de Cristo. Nós não podemos perder de vista isso. Os dois estão ouvindo a palavra de Cristo. Não há aqui vantagens entre
essas duas pessoas que são comparadas a esses dois construtores. Os dois construtores também estão construindo a sua casa na mesma localização. A diferença aqui é que um procurou construir sobre o lugar mais difícil de construir. Cavar uma vala, cavar um local para alicerce em local rochoso, certamente é algo muito mais trabalhoso. A diferença entre o primeiro construtor para o segundo é que o segundo procura o caminho mais fácil, cavar sobre a areia. Cavar sobre um terreno mole, sobre um terreno que não vai trazer muito esforço. Contudo, o que nós observamos também é que os dois constroem sobre o leito do rio. Para aquele contexto em Israel, era comum no contexto, nos momentos de seca, os rios secarem e não haver água sobre o local. E então era comum daqueles homens construírem as casas em locais semelhantes. Mas quando chegava o mês de setembro em diante e vinha o momento de chuva, onde as neves das montanhas desciam, onde a geada, melhor dizendo, vinha e condensava o ar e vinha então com chuva torrencial sobre aquela região, certamente a diferença fazia toda a situação, a maneira como e em qual local estava construída a sua casa. Jesus então chama a atenção para mostrar então o perigo que é construir a sua vida, fundamentar a sua vida em um terreno aonde não tem uma base sólida, aonde não há um local rochoso para sustentar toda a sua construção. Jesus então chama a atenção desses que estão ouvindo, que estão no lugar certo, que estão atentos à palavra de Cristo, mas não estão crendo, não estão observando, não estão guardando no coração. Jesus Cristo diz: olha, o homem prudente, o homem que ouve, que vem a mim e ouve a minha palavra, constrói a sua fundação, constrói a sua casa, constrói o seu estilo de vida fundamentada nessa palavra. Ele não somente ouve, mas ele coloca em prática tudo quanto tem ouvido acerca da minha palavra. Observe, ele diz que esse homem é semelhante àquele que edificou a casa sobre uma rocha. Quando vem então a repentina destruição, quando vem então o momento de escassez, quando vem então aqui o versículo de número 48, aqui dramatizado sobre enchentes, né, vindo a enchente, arrojando-se os rios contra aquela casa, ela permanece firme. Eis aqui a grande diferença entre uma pessoa que ouve a palavra de Cristo e pratica, daquela que ouve a palavra de Cristo, mas não há mudança na sua vida. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, ele permanece firme e inabalável, ainda que venha repentinamente a adversidade, ele não é pego de surpresa por estar firme, bem fundamentado. Certamente essa repentina avalanche de águas, essa torrente de água sobre ele, ainda que venha pegá-lo de surpresa, não o abala, porque a construção está bem feita, mostrando então, irmãos, que apesar do cristão ter sido convertido por Cristo, andar com Cristo, ele não é livre, ele não é poupado do momento de adversidade. Seja no momento de pandemia, seja no momento de qualquer outra calamidade, de escassez, de adversidade, o cristão passa por momentos difíceis. O cristão, ele passa pela provação. A diferença daqueles que ouvem e praticam está justamente na sua confiança, no objeto aonde ele tem fundamentado a sua esperança. E o que nos diz aqui é que o primeiro construtor, ou a primeira pessoa comparada aqui, é justamente com aquela que constrói uma casa bem feita, que há sim um grande esforço, um trabalho até maior, mas que certamente vale a pena. Mostrando que a vida cristã não é para qualquer um.
Não tem como seguirmos a Cristo e continuarmos carregando as mazelas da vida pregressa. Não há compatibilidade entre a luz e as trevas. Não tem como seguirmos a Cristo carregando ainda os nossos vícios. Nós precisamos então abandonar tudo e seguir a Cristo, assim como os discípulos, ao ouvir o chamado do seu Senhor, abandonaram as redes, abandonaram tudo e seguiram o Senhor Jesus Cristo. Ouvir e praticar é algo que nós precisamos diariamente fazer isso na nossa vida. Sabemos então que o nosso esforço na obra do Senhor, o nosso investimento pessoal com Deus não é perdido, não é frustrante. Pelo contrário, no momento não somente de alegria, mas também no momento de escassez, toda a diferença fará se nós, de fato, temos construído a nossa vida naquele que é a nossa rocha inabalável. E pensando nisso, então, Pedro escrevendo para a Igreja de Cristo no capítulo 2, na primeira carta, o versículo de número 6, ele diz assim: por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Observe aqui que, a exemplo do primeiro construtor, assim o Senhor Jesus Cristo diz: é todo aquele que crer, que vem a mim e crer na minha palavra e pratica as minhas palavras. É aquele que ouve, que atenta para a rocha que é Cristo Jesus. Como nos diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O que então Cristo diz, o que Pedro fala aqui, é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está falando acerca daqueles que porventura vêm estar ouvindo a palavra de Cristo, mas não está entendendo ainda, a sua fé não amadureceu, ele está meio que desatento, ele está confuso. Eu não quero aqui chamar a atenção ou julgar de que aquelas pessoas não tinham um genuíno coração transformado. Eu quero chamar a atenção aqui de que, se Cristo está interessado e chamando a atenção dessas pessoas, quero assim acreditar que, embora o coração desses homens estivessem ainda em um estado de incredulidade, havia essa grande oportunidade dada pelo próprio Cristo de analisarem, se arrependerem e voltarem para Cristo. Digo isso porque nós olharemos para a nossa vida, olharemos para a vida dos nossos irmãos da nossa igreja, facilmente poderemos tentar aqui, de forma precipitada, dizermos se fulano ou ciclano é cristão ou não, se de fato ele foi regenerado ou não. A realidade, meus queridos irmãos, é que se de fato nós estamos ouvindo a palavra de Cristo, crendo na palavra de Cristo, praticando a palavra de Jesus, se a nossa fé está fundamentada em Cristo, o que nos diz então Pedro é que, se a nossa fé está no Senhor, nessa pedra angular, nessa pedra que nos sustenta, certamente nós não seremos abalados. Virá então, sim, muitas adversidades. Virão sim muitos momentos difíceis, mas se nós estamos em Cristo, certamente isso faz toda a diferença. Como nos mostra muito bem, escrevendo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo de número 11, nos diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Olha que versículo fantástico. Vou ler mais uma vez. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse texto é muito importante porque ele quebra justamente pela raiz, ele corta pela raiz
aquela ideia desse segundo construtor, dessa loucura que é a iniciativa de um homem viver e fundamentar a sua vida, não em Cristo, mas sim na inclinação do seu próprio coração corrompido. Jesus diz essas palavras por meio do apóstolo Paulo. A seguinte verdade: não há outra rocha, outro fundamento senão Jesus Cristo. Ou seja, todo estilo de vida humana fora de Cristo é um caminho para o precipício, para a ruína, para a destruição. É assim então que o contraste é feito aqui, mostrando o segundo construtor no versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. É uma tolice. É uma tolice porque construir uma casa sem alicerces. Porque talvez no momento de verão, num período tranquilo, não se faça muita diferença. Olhando a olho nu, uma casa pronta, pintada, com o mesmo telhado, com a mesma madeira, com o mesmo acabamento interno e externo, se mostrar para você e dizer assim: qual a casa que você quer ficar? Escolha. O mesmo projeto, a mesma divisão, a mesma tonalidade. Diríamos de forma talvez até ingênua que não faria diferença, afinal de contas são todas parecidas, é tudo igual, exatamente igual. E é interessante que é justamente aqui o ponto. Nós só conseguimos ver o exterior, mas Deus ele vê no nosso coração. Assim como nós só conseguimos ver externamente a beleza da casa, o acabamento dela, nós não conseguimos saber a profundidade do alicerce. Jesus então chama a atenção a investigar justamente aquilo que os nossos olhos, que os homens não conseguem ver. Aonde está fundamentada a nossa esperança, a nossa firmeza de fé? Aonde está fundamentada a certeza da nossa salvação? Olhando ainda para 1 Coríntios, ainda no capítulo 10, o versículo de número 4, ele mostra mais uma vez essa firmeza de convicção, de construção espiritual. Capítulo 10, o versículo de número 4, nos diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essas afirmações e provas bíblicas são necessárias e suficientes para mostrar, irmãos, o tamanho erro de alguém que procura construir a sua vida fora de Cristo. Não há outro fundamento senão Cristo. Cristo, então, é o fundamento seguro para aqueles que ouvem a palavra de Cristo. Guarda no coração e pratique essa palavra. Porque construir uma vida, ou ouvir a palavra de Cristo, e não ter o seu coração transformado, não se apegar a essa palavra, não clamar misericórdia a Cristo, é caminhar para a sua própria ruína, é cavar a sua própria ruína. Assim como é dramatizado aqui por esse segundo construtor, que constrói sobre a terra seca, sobre o cascalho. Era algo comum para o contexto geral daquele mundo conhecido, onde os gentios muitas das vezes construíam apenas sobre a terra dura. Talvez você já tenha feito isso. Não precisa não, aqui é muito firme. Não precisa construir não, vai gastar dinheiro construindo e cavando, comprando pedras e trabalhando. É um trabalho muito ruim. O que acontece, meus queridos irmãos, é que para piorar, essa construção é feita num local justamente quando vinha o momento de inverno, desce de forma torrencial uma grande quantidade de água. E certamente a ruína, ela vem à tona, mostrando aqui que aqueles que procuram construir uma vida
apenas sendo ouvintes do Evangelho, apenas simpatizando-se com o Evangelho, mas não mudando nada no seu coração, sendo apenas um religioso. Olha, eu não sou perseguidor do Evangelho, meus filhos são crentes, minha esposa é crente, de vez em quando eu vou para a igreja, mas no seu coração não há uma mudança genuína no coração. Jesus Cristo está chamando a sua atenção à ruína, ao caminho de destruição que tal homem, tal ser humano está seguindo. Dizendo, olha bem para essa figura e veja o fim daqueles que ouvem a palavra de Cristo e não praticam. Certamente, quando arrojar os ventos, quando vier então o momento difícil de provação sobre aquela casa, certamente será a ruína e a vergonha. E trazendo aqui para o contexto da vida desses ouvintes do Evangelho, será então, Jesus chama aqui então para a ruína espiritual, apontando para o dia final. O que nos mostra aqui, meus queridos irmãos, é que uma pessoa pode muito bem viver uma vida de forma ética, de forma exterior, muito parecido ou até melhor do que muitos cristãos genuínos. Não sei se você já ouviu essa expressão em dizer, fulano, meu chefe, meu amigo, ele não é crente, mas tem um procedimento muito melhor do que muitos crentes. É justamente isso que Jesus está dizendo. É exatamente isso. É uma aparência que nós não conseguimos identificar. É as duas casas construídas no mesmo local, com a diferença que somente Deus conhece o mais profundo do nosso coração e sabe exatamente onde está fundamentada a nossa fé. Você pode ter os seus defeitos, pode ter as suas falhas, você é um pecador, mas se você de fato crê em Cristo, você busca Cristo, você corre para Cristo, você olha para Cristo, apesar dos seus defeitos, apesar da sua limitação, você busca Cristo porque sabe que só nele você será sustentado e mantido, ainda falho e pecador, certamente você não passará vexame eterno, diferente daquele que talvez demonstre uma estrutura, uma organização muito melhor, mas se ele não tem a sua vida pautada e fundamentada em Jesus Cristo, será comparado àquele que construiu a sua casa sem fundamento. Ele construiu a sua casa sobre areia. Ele construiu a sua casa sobre uma terra sem sustentabilidade. Mostrando, meus queridos irmãos, que certamente não vale a pena sermos apenas ouvintes do Evangelho. Perceba que nessas palavras nós encontramos o supremo pastor que se compadece das suas ovelhas. Essa palavra é estendida para todos os seus ouvintes, mas Cristo conhece as suas ovelhas. Ele visita o nosso coração. Ele sabia exatamente o limite ou a estrutura da nossa fé, mostrando que é possível que um cristão genuíno como você, como nós, podemos sermos tentados a caminhar ou a buscar um atalho para alcançarmos o bem-estar, para sermos bem-sucedidos. A verdade que nós aprendemos aqui é que o momento de calamidade e de provação virá para todos, mas somente aqueles que fundamentam a sua vida em Cristo, que levam a sério a palavra de Deus, que ouve a palavra de Cristo e pratica essa palavra, ou seja, a expressão aqui para praticar é justamente a confiança de que essa palavra ela é verdadeira, de que podemos confiar e nos submeter a essa ordenança. É se submeter ao senhorio desse que o segundo construtor chama de Senhor, Senhor. Esse que fundamenta a sua vida sobre Cristo, sobre a sua palavra, é justamente aqueles que verdadeiramente têm Cristo como fundamento sólido e inabalável para a sua vida. Cristo então nos chama a atenção a refletirmos sobre a nossa necessidade de buscarmos a Cristo, de olharmos para Cristo como um Senhor que se compadece de pecadores,
como um Senhor que olha para nós e sabe exatamente qual é o nosso problema, de um Senhor que mostra para nós bons exemplos a ser seguidos, a não olharmos para os outros e julgarmos, mas olharmos para um Cristo que conhece o nosso problema, que conhece a estrutura da nossa incredulidade, só Ele pode arrancar do nosso coração e nos levar a fundamentar a nossa vida naquele que verdadeiramente nos livrará da vergonha eterna. O que nós encontramos aqui é um Senhor que olha para pessoas que estão na igreja, mas que estão com o seu coração no mundo, que estão indo talvez até indo à igreja mais do que muitos crentes genuínos, mas que não há mudança, apenas um senso de religiosidade que precisa, na verdade, ser tratado e trabalhado pelo genuíno evangelho, de uma mensagem que nos leva à realidade de que melhor é obedecer do que sacrificar, de entregar a nossa vida por inteiro, para que de fato o Senhor possa trabalhar no nosso coração. E isso só pode acontecer. Nós só podemos entregar o nosso coração a Cristo. Nós só podemos entregar a Ele por inteiro se de fato a graça de Cristo mudar o nosso coração, mudar a nossa estrutura, abrir o nosso entendimento, porque sozinho será impossível. Não resta da nossa parte, senão clamarmos a Cristo e esperar que Ele tenha compaixão de nós pecadores, para que mesmo diante de tanta incredulidade que ainda venha a nascer em nosso coração, haja genuína certeza e esperança de que a nossa vida está fundamentada em Cristo, de que só Ele pode dissipar a dureza do nosso coração, de que só Ele pode aprumar a nossa vida e nos preparar para o grande dia de nos encontrarmos com o Senhor, aonde não seremos cotados entre aqueles que estará em grande ruína, mas sim entre aqueles que está fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus. Eu quero então chamar a sua atenção mais uma vez a refletir sobre a maneira como nós, servos de Deus, temos fundamentado a nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção para a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Em caráter de aplicação, chamar você a refletir em quem você tem mais preocupado. Aonde está a sua esperança? Porque é possível que seja em governos. E se o seu fundamento for em governos, certamente você pode se frustrar grandemente. Porque não é um fundamento sólido. Talvez você possa estar aqui na expectativa de que a economia melhore e de que você possa recuperar o que perdeu diante dessa tempestade que esse vírus tem causado no mundo inteiro. Mas ainda quero dizer que isso também não é um fundamento seguro. E enfim, poderíamos aqui traçar, marcar tantas e tantas coisas que nós podemos facilmente nos enganar e achar que se tivermos isso, nós não seremos abalados, nós não sentiremos a adversidade que tantos estão aí sofrendo. Eu quero mostrar então, por meio das palavras do Senhor Jesus Cristo, que não há outro caminho seguro, não há outro fundamento seguro a guardar a nossa vida, a descansar o nosso coração e esperar com genuína certeza, senão em Jesus Cristo. Ouvir a palavra de Cristo, praticar a palavra de Cristo deve ser o leme que venha dirigir a nossa vida, que venha nos conduzir a de fato fazermos boas escolhas. Diferente do segundo construtor, o primeiro construtor fez uma boa escolha, porque a sua mente era guiada pela sabedoria de Deus. Ele ouvia e ele praticava a palavra do Senhor. Que Deus nos dê a graça de, no lugar certo, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós possamos fazer boas escolhas. Nós possamos sermos encontrados, apaixonados pela palavra de Cristo, não olhando para o tempo como um prejuízo, como algo que é cansativo, olhando para o relógio, mas pelo contrário, nos deleitando nessa palavra
que nos prepara para os momentos mais difíceis da vida, estarmos tranquilos, estarmos descansando, assim como Jesus Cristo naquela outra ocasião, enquanto que os discípulos estavam apavorados, Jesus Cristo estava dormindo no barco, tranquilo, porque ele descansava nos braços do Pai. Que possamos, meus queridos irmãos, aprender com o Senhor Jesus Cristo, descansar nesse Senhor, porque certamente, querendo ou não, as adversidades virão. Querendo ou não, os problemas chegarão na nossa casa. E grande será a nossa ruína se nós não estivermos descansados e fundamentados no Senhor que nos mantém. Se assim nós guardarmos a nossa vida em Cristo, certamente poderão vir os ventos. Poderá vir, sim, as adversidades, mas jamais seremos abalados. Jamais seremos destruídos. Porque a nossa certeza de vitória, a nossa certeza de triunfo não está na força do nosso braço, mas sim no sustento que nos mantém, a saber, Jesus Cristo, a rocha eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor, ó Deus, trabalhe no nosso coração de maneira que possamos não somente ouvir a Tua palavra, mas que possamos também, ó Deus, praticá-la. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou hoje, ó Deus, Teu Filho, aonde nós devemos construir a nossa vida e fundamentar toda a nossa esperança. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele Teu Filho, nos leve até Cristo. Que o Senhor, ó Deus, nos atraia até a Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de nos alimentar dessa palavra. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar cheia dessa palavra. Para que, diante dos momentos difíceis, nós possamos termos a plena certeza de que em Cristo nós estamos seguros. Rogo que o Senhor aplique essa palavra a todas as famílias que nos ouvem. Que o Senhor, ó Deus, revigore a nossa esperança para que todos os dias da nossa vida possamos ser encontrados firmes no Senhor que nos mantém. É no nome de Cristo que oramos. Amém.